E aí, empacou? Desempaca comigo. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e bem-vindos e bem-vindas a mais um Desempaca, hoje de América Pré-Colombiana. Vamos falar dos principais povos da América Pré-Colombiana. Lembrando que aqui é um resumo, mas a gente tem os vídeos aqui no canal, vídeos completos sobre o assunto, mas aqui é para você que está naquela preguiça, ou que já estudou isso, precisa só relembrar. Então aí, então, lembrando também que os textos que a gente coloca nas tarjas eu deixo aqui na descrição para vocês, porque fica mais fácil, facilita a vida de vocês. E também os links das minhas redes sociais estão na descrição ou no comentário fixado. Em média de 5 minutos a partir de agora, começando a falar de América pré-colombiana. Primeira coisa, quem são os povos pré-colombianos? O nome é muito explicativo. São as civilizações que viviam na América antes da chegada da colonização espanhola, antes da chegada de Cristóvão Colombo em 1492. Algumas delas sobreviveram um pouco tempo mais. Hoje nós temos ainda parte dessa cultura, um resquício dessa cultura, mas no geral a gente está falando de uma história, inclusive, milenar, porque não era só um povo. A gente tem mais de 100 povos que viviam de forma, inclusive, bem organizada, com uma estrutura que deixou os espanhóis, os europeus, impressionados. Começando a falar da mais antiga das três que a gente vai ver hoje aqui, que são as mais famosas. Os maias, que viveram de 1500 antes de Cristo até o século 13 e 9 depois de Cristo. Então são aí muitos anos, é mais de 1000 anos que os maias viveram. Foi uma civilização organizada por cidades-estados. Então significa que você tinha cidades independentes que não chegaram a formar um império. A gente às vezes fala o Império Maia porque eles se identificavam e você tinha às vezes um imperador dentro de uma cidade, mas elas não eram totalmente organizadas entre si, tá bom? Isso é importante de se destacar. Você tinha a centralização política nas mãos do imperador e era uma sociedade, uma civilização politeísta. Você tinha vários deuses. Os principais ali são Tepeu e Cuculcã, que, segundo a mitologia maia, ergueram os seres humanos, os homens, através do milho. E foram feitos para adoração dos próprios deuses. Falando de milho, a própria economia maia é bem interessante, porque a economia maia era baseada no cultivo e no comércio de milho, batata, na domesticação de animais como peru, abelhas, e utilizavam, olha só que interessante, a moeda, a semente do cacau como moeda. Eles eram povos que tinham grande conhecimento, conhecimento de matemática, conhecimento de arquitetura, e conhecimento de astronomia, ergueram pirâmides e chegaram a fazer o famoso, né, super famoso, o chamado calendário maia, contendo 365 dias através da observação. Olha só que interessante. E como que se deu o fim da sua civilização maia? Diferente dos astecas e dos incas, por exemplo, os maias eles não tiveram contato com os espanhóis. Então, ali mais ou menos entre o século 8 e século 9 depois de Cristo, calcula-se que a extinção dos maias ou o fim da sociedade maia se deu por conta de catástrofes naturais, mudanças climáticas que levaram à escassez de produtos, à fome e a epidemias. Os astecas viveram de 1300 depois de Cristo a 1521. Eram considerados povos guerreiros, então eles eram que iam para a guerra mesmo, conquistavam outros povos, se organizavam em cidades-estados e as principais cidades-estados faziam alianças, formando um império. Cada cidade você tinha lá o seu governante, geralmente um nobre, um imperador. As principais ali eram Tenochtitlan, Texcoco, Tacoplan, Tlacopan, os nomes são assim, né? E são bem interessantes. A economia era baseada no cultivo de milho, batata, feijão, tabaco era muito importante para eles. Eles já tinham domínio de alguns metais preciosos, como o ouro, mas eles não davam função econômica para esse metal precioso. Ele era mais adorno, então é diferente, por exemplo, quando os espanhóis chegam, tá bom? Também tinham domínio de várias coisas. A escrita era pictográfica, que eram símbolos, né, que representavam ações, dizeres, palavras. E
também tinham um bom domínio de arquitetura, de astronomia. Eles tinham, é bem interessante porque os astecas tinham dois grandes calendários. Um calendário de 260 dias, que era um calendário mitológico, e um calendário religioso. E um calendário, desculpe, um calendário astronômico, que é o de 365 dias. Uma vez a cada 52 anos, eles juntavam esse calendário, eles batiam de alguma forma, que era quando os astecas acreditavam. Eu falei maia agora há pouco, mas são os astecas. Os astecas acreditavam que era um recomeço, era o início de uma nova fertilidade, de uma nova era. Bateu justamente com a chegada dos espanhóis. O que serviu, inclusive, de argumento para os próprios espanhóis conquistarem os povos astecas. Isso aí está muito bem falado, inclusive. Bem falado não, está exemplificado naquele filme, naquela animação Caminho para Eldorado. Bom, falando em religião, também eram politeístas, os principais deuses. Aí o nome é complicado, tá? Mas vamos lá. É o Huitzilopochtli, que era o deus beija-flor, que era o deus guerreiro deles, já que eles eram povos guerreiros, e o Quetzalcoatl. Quetzalcoatl era a serpente de plumas, representava o deus da fertilidade. Quando os astecas venciam uma guerra, segundo eles, o Quetzalcoatl rastejava pelo campo de batalha, a- pegando o corpo das pessoas mortas para poder incorporar e fortalecer ainda mais a sua sociedade. O fim da sociedade asteca se deu com o domínio espanhol, principalmente através do explorador Hernán Cortés. Enfim, os Incas, o maior império da América, séculos 13 até 1533 depois de Cristo, também caiu com a chegada dos espanhóis. O maior império da América pré-colombiana é o chamado Império das Quatro Direções. Pegavam grande parte da América, principalmente a América do Sul, principalmente, quase, na verdade, a extensão toda da Cordilheira dos Andes. Países atuais como Chile, Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, vai pegando um monte de região. Esse era o Império Inca e cobrava tributos dos povos conquistados. Uh, Ali a gente tem a centralização realmente nas mãos de um imperador que era considerado uma própria divindade. A economia era baseada no cultivo de batata doce, milho, feijão, mandioca, e eles utilizavam o sistema, por conta da cordilheira, a gente tem as montanhas, utilizavam um sistema chamado de curva de nível, onde eles cultivavam, plantavam nas montanhas, como se fossem degraus, né? Uma escadinha ali para o cultivo, para não deixar os desastres naturais, a chuva, destruir tudo. Domesticavam lhamas e alpacas, principalmente para o transporte, para o vasto império Inca, ah, e o sistema de trabalho, que é o que a gente hoje vai chamar de mita, que os espanhóis utilizaram, né, pegaram em cima disso. Que o chefe local, ele sorteava aí as famílias para trabalhar principalmente nas minas de prata. Inclusive, eles tinham domínio de metais preciosos, principalmente a prata. As famílias iam e de 4 em 4 meses trabalhavam nas minas de prata. Isso podia acontecer na agricultura também, tá? E por que de 4 em 4 meses? Por conta de doenças pulmonares trabalhando dentro de minas. Então ficavam 4 meses, voltavam e descansavam mais um tempo. Aí outra família ou outro grupo de pessoas eram sorteados. Os deuses, a mitologia também era politeísta e principalmente cultuavam o deus Sol e a deusa Lua, fazendo inclusive oferendas e sacrifícios humanos. Crianças eram colocadas inclusive nos sacrifícios dos incas. O fim do império se deu com a chegada dos espanhóis, principalmente através do explorador, do conquistador Francisco Pizarro, que destruiu, acabou com o Império Inca, acabou com a estrutura política do Império Inca. Ainda cidades mais ao norte, mais ao norte não, mais acima da cordilheira, demoraram para ser conquistadas pelos espanhóis e algumas nem foram, tá? Principalmente por conta da dificuldade do ar rarefeito, da dificuldade de subir a Cordilheira dos Andes, que os espanhóis tinham dificuldade. Já os incas não, os incas mascavam a folha de coca para poder diminuir os efeitos da dor de cabeça, diminuir febre, é uma questão medicinal. E os incas faziam isso, conheciam muito bem o terreno e faziam emboscadas ali para os espanhóis. Ficou muito mais do que 5 minutos, eu sei, mas eu espero que vocês tenham curtido. Foi um bom resumo aqui de pré-colombianos. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!